Graça e paz, queridos. Vamos falar hoje sobre como ajudar um viciado em drogas. Como ajudar um viciado em drogas a se libertar. Querido, esse tema é muito atual, esse tema é muito necessário e uma preocupação minha como líder nessa nação é ensinar as pessoas o máximo possível sobre assuntos que necessitam de esclarecimento, de ajuda e que devem ser ministrado para trazer libertação às pessoas. Essa mensagem deve alcançar você que tem algum problema com algum tipo de drogas, e essa mensagem também é para você que é líder, ou para você que ama as pessoas, ama a alma das pessoas e quer ajudá-las de alguma forma. Nós vamos falar hoje sobre alguns tipos de drogas, como que elas agem no indivíduo, como que nós temos que ver um viciado em drogas e o que leva uma pessoa a usar drogas. Porque usar drogas é apenas uma consequência, não é a causa. E enquanto nós não trabalharmos a causa, enquanto nós não identificarmos com cada indivíduo em particular o porquê ele usa drogas e o que leva ele a usar drogas, nós não vamos ter muita chance de ajudá-los. Ok? Vamos ficar firme então nesse ensino? Primeiramente, em Atos capítulo 10, você pode abrir a sua Bíblia. Atos capítulo 10, todo o capítulo fala de um encontro aonde Pedro encontrou-se com Cornélio e mais um grupo de pessoas que foram ter com Pedro para aprenderem a respeito de Jesus. E Pedro então fez a eles um discurso, ministrou a respeito da pessoa do Senhor Jesus para eles. E no verso 38 de Atos capítulo 10, no verso 38, diz o seguinte, que Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo e com poder, o qual saiu fazendo bem, curando e libertando a todos os oprimidos do diabo. Eu quero a ênfase no finalzinho do verso 38. Jesus foi libertando todos os oprimidos do diabo. Naquela época nós não temos informação de que havia o uso de drogas. Sabemos que havia o uso de álcool, de consumo de bebida alcoólica, mas não temos conhecimento de que havia a utilização de drogas. Na verdade, de algumas décadas para cá, as drogas têm sido uma das grandes forças de Satanás para oprimir, para humilhar, para destruir e para matar o ser humano. O número é assustador. O número de pessoas presas nas drogas, o número de pessoas presas por causa das drogas, o número de pessoas viciadas e traficantes é muito, muito alto e cresce assustadoramente. E tudo isso levam eles a estar oprimidos pelo diabo. E o que Jesus veio fazer? Jesus veio justamente libertar o que estava oprimido do diabo. Agora nós vamos aprofundar e ver como Jesus faz isso. Lembrando você que Jesus escolheu o homem, escolheu a mim e escolheu a você para ajudar na libertação dessas pessoas. É através da nossa vida que no conhecimento e no poder do Espírito Santo nós podemos levar a libertação a essas pessoas. Quero falar um pouquinho sobre os 3 tipos de drogas mais comuns e como elas agem na vida do ser humano. A maconha, que é a mais utilizada, mais comum e até mesmo liberada em algumas nações, ela tem sido liberada por várias e várias nações porque eles estão cogitando de que o efeito de destruição dela é quase nada. Ela seria como apenas um cigarro um pouco mais forte na sua essência. Só que na verdade a maconha, segundo estudiosos da Austrália, um grupo de cientistas da Austrália, exibiram neste ano no jornal Hoje, passou essa reportagem no jornal da Globo, jornal Hoje, não que foi hoje, tá? Eles exibiram no começo do ano uma reportagem mostrando que os cientistas da Austrália fizeram exames profundíssimos, aonde eles comprovaram que de cada 10 usuários de maconha, 9 entram em depressão e querem se suicidar.
Ou seja, a maconha não é inofensiva, como algumas pessoas pensam. A maconha leva a pessoa à depressão, leva a pessoa a um estágio aonde ela vai querer se matar. Inclusive, o número de pessoas que se suicidam, que se jogam da ponte, que se matam, que destroem-se a si mesmo, o número dessas pessoas que cometem isso é muito alto em respeito ao uso de maconha, ok? A cocaína, ela deixa a pessoa, o seu usuário, um tanto quanto alucinado, gera suas devidas alucinações, mas a pessoa fica com uma sensação de leveza, uma sensação como se ela ficasse legal, vamos assim dizer, ok? Só que é só, lógico, uma sensação apenas enganosa, uma falsa sensação. Só que, todavia, a cocaína ela trabalha muito na área do estímulo sexual. Tanto que nos bailes funk, nós quando vemos várias reportagens a respeito do baile funk, por que existe tanta promiscuidade sexual lá? Porque quando as garotas usam cocaína, ou os rapazes usam cocaína, a famosa carreirinha de cocaína, há um grande despertamento nos seus hormônios sexuais. E ali eles saem tendo relação e saem tendo relações sexuais para todos os lados. Por isso que tem pessoas que às vezes estão naquelas festas, naqueles grupinhos de amigos, e volta e meia acontecem estupros. Um rapaz acaba usando um pouco mais de cocaína e ele fica alucinado, fica extremamente excitado e acaba até mesmo forçando uma pessoa a ter relação sexual. Só que entre essas, a pior de todas é o crack, acompanhado da cola. Embora o cheirar cola já é uma coisa meio do passado, mas ainda existe algumas pessoas que cheiram cola, a chamada cola do sapateiro. Eu, quando era adolescente, estava começando a ficar viciado em cola de sapateiro. Eu já estava pegando o gosto, mas graças a Deus o Senhor me libertou a tempo, antes que eu me tornasse um viciado em cheirar a cola de sapateiro. Cheirei várias vezes e quase fiquei viciado. Só que o crack, assim como a cola de sapateiro, eles são algo muito pior do que cocaína e do que maconha. É algo que é uma grande força, uma grande ferramenta que Satanás levantou nessas últimas décadas. Eu não sei se você conhece, mas muitos conhecem, aquela bucha vegetal, aquela bucha que nós usamos para tomar banho. Aquela bucha, quando você pega uma delas, ela está toda resistente, compacta e durinha. Com o passar de alguns dias, algumas semanas de uso, ela fica murcha. Ela murcha e ela fica completamente flácida. Ela fica murcha e flácidazinha. O que acontece? É assim que os neurologistas dizem que os neurônios de uma pessoa que usa crack ou que cheira cola ficam. Em poucos meses, uma pessoa que cheira cola ou que usa o crack, o cérebro dela vai falhando gravemente. Os neurônios vão murchando, vão literalmente definhando. Ou seja, um usuário de crack, ele começa a ficar lento de raciocínio, ele perde o poder de concentração, ele fica, em resumo da ópera, ele fica abobado. Ele faz coisas que ele não conseguiria fazer estando em sã consciência, ele erra coisas simples, ele perde coordenação motora. Eu tenho observado muitas pessoas que usam crack, quando você vai apertar a mão delas para cumprimentá-las, elas não conseguem apertar a mão direito. Elas dão a mão e apertam, elas estendem a mão, mas elas não conseguem pôr muita força na mão. Por quê? Porque estão perdendo a coordenação motora. Quando você assistir algum vídeo de como age esses usuários de drogas nos bailes funks, esses adolescentes de 15, 16 anos, esses jovenzinhos, você fica assustado de ver o quanto eles ficam abobados, lentos, com dificuldade de raciocínio, o quanto eles têm dificuldade de muitas coisas. Ora, isso nos leva a entender o seguinte: tanto quem usa maconha, quanto quem usa cocaína, ou cheirou cola de sapateiro, ou quem usa crack, tanto um quanto o outro, um usuário de qualquer tipo de droga,
na verdade, ele é um doente emocional. Isso mesmo, ele é um doente emocional. Uma pessoa que usa drogas, ela tem que ser vista como uma pessoa doente em suas emoções, doente na sua alma, o seu espírito apagado, o seu espírito afastado de Deus. E se nós não entendermos e não considerarmos assim, nós vamos ter muita dificuldade de ajudá-los, de amá-los e de ajudá-los a encontrar uma saída. O problema é que muitas pessoas não têm esse tipo de informação e pensam apenas neles como pessoas de má índole, pessoas sem vergonhas, que roubam, que prejudicam os outros, que roubam para manter o seu vício, e na verdade eles são doentes. Tanto é verdade isso que a própria justiça, ela considera o traficante um marginal, porém o viciado, o usuário de drogas, eles consideram uma pessoa doente que precisa ser tratada. Então esse ponto tem que ser bem entendido. Uma pessoa que é usuária de drogas, ela é uma pessoa doente, seja ela uma usuária de drogas explícita, que todo mundo conhece, todo mundo sabe que usa, ou seja aquele que consegue esconder de alguém, esconder da família, esconder até mesmo da sociedade. Tem pessoas que conseguem, esconder o que está usando, o que está fazendo. Mas tanto um quanto o outro, seja o explícito ou aquele que está oculto, eles são doentes e eles precisam ser ajudados. Eles precisam ser amados e eles precisam ser ajudados. Então, o primeiro ponto importante desse ensino, você precisa aprender a amar um viciado em drogas. Você precisa aprender a amar uma pessoa que é dependente químico e entender que ele está oprimido pelo diabo. Ele está humilhado, escravizado, sendo destruído pelo diabo. E se você não olhar com amor, você só vai dificultar as coisas. Ok? Agora, um erro de muitas pessoas, inclusive de centros de recuperação, o centro de recuperação é uma bênção, daqui a pouco nós vamos falar bastante sobre isso, mas um erro de muitas pessoas, pais, amigos e alguns centros de recuperação de viciados, é que eles querem tratar apenas o contexto de vício. Eles querem tratar apenas o fato da consequência de uma pessoa que usa drogas. Queridos, na verdade, enquanto você não identificar a causa que leva, o que levou a pessoa a se tornar viciada, e você não trabalhar em cima disso, você não vai conseguir um bom resultado. Por que tem pessoas, tem jovens, que eles vão e voltam de centro de recuperação, já foram 4, 5, 6 vezes internados, mas eles voltam a usar drogas? É porque está sendo tratado apenas a consequência. Está sendo tratada apenas a questão de que ele usa drogas. Não está sendo tratada a questão na raiz, o que o levou a começar a usar drogas. Vamos ver com detalhes o que pode levar uma pessoa a usar drogas e vamos tratar cada uma desses pontos. Vamos lá? Antes de entrarmos nesse ponto, eu quero que você entenda o seguinte: o que fazer com uma pessoa que é viciada em drogas? Um amigo, um familiar, alguém que está se aproximando da sua igreja, como ajudá-los? Primeira coisa, ela precisa entrar em um processo de desintoxicação. Enquanto essa pessoa não entrar em um processo de desintoxicação, essa pessoa vai ter dificuldade de ser ajudada. Por mais que você fale, ela vai ter dificuldade de aceitar o que você fala. Essas desintoxicação podem ser feitas de forma clínica, que é quando a pessoa é internada no hospital e através de ingestões via soro, junto com o soro, é feito injeções também de remédios na veia dela e vai desintoxicando ela paulatinamente, para que ela passe alguns dias sem o desejo de usar drogas. A desintoxicação limpa a pessoa naquele momento e vai limpando e vai tirando da pessoa o desejo de usar drogas por alguns dias. Esses alguns dias te dá chance de ajudá-lo a trabalhar uma nova mentalidade na vida dele, ok? Todavia, tem pessoas que não querem ir, tem pessoas que não querem ir, que não querem ir para um centro de recuperação,
Porque a outra opção é o centro de recuperação evangélico. Esse é o melhor. Se não tiver nenhum evangélico, você pode levar outro, menos espírita, ok? Não leve nenhuma pessoa viciada a ser recuperada em um centro de recuperação de drogadas levantado por pessoas de organizações espíritas, porque eles vão mexer com espíritos, com ocultismo e vai piorar a situação. Leve de preferência em um centro, em um centro de apoio a drogados para tratar viciados, que seja de preferência evangélicos. Se ele não quiser ir, você vai precisar orar bastante, orar para que essa cegueira espiritual saia, orar para que essa falta de vontade saia e a pessoa realmente entenda e queira ser ajudada, ok? Eu não recomendo levar a pessoa ao médico. Eu recomendo que leve a um centro de recuperação de viciados evangélico. E ali você leve naquele centro evangélico, lá eles vão ser ajudados da melhor forma possível. Lá eles têm vários métodos para impedir de que a pessoa use drogas. Eles têm vários médicos, são pessoas treinadas para ajudar o viciado a se encontrar e a não viver as drogas. E lá eles vão sendo desintoxicados naturalmente. E paralelo a isso, eles vão sendo auxiliados com a palavra de Deus. Eles vão sendo auxiliados com o ensino das escrituras sagradas. Ok? Então o primeiro ponto nessa questão é isso. Mas se a pessoa não quer ir para o centro de recuperação, você tem que orar muito. Orar, pedir perdão por ela, orar, ordenar que qualquer mal que está prendendo a mente dela solte e que ela possa ficar com a mente livre para receber a ajuda necessária. Tá certo? Aí você deve levá-la a um centro de apoio, a um centro de recuperação de viciados. Na última hipótese, se a pessoa estiver bem alucinada, tiver com muita cabeça muito virada e você vê que ela pode até se matar de tantas drogas, aí você deve levar no hospital antes mesmo de levá-la no centro de recuperação de viciados, ok? Depois ele saindo do hospital, passando aquele momento tenso, ele precisa entender que ele quer ir a um centro, que ele precisa ir a um centro de recuperação de viciados, tá ok? Você que está me ouvindo e que usa drogas e que precisa e quer ser liberto, você que entende que você está oprimido pelo diabo nesse uso, nesses vícios, entenda, você precisa participar de um centro de apoio, você precisa ir a um centro de recuperação de viciados. Então peça ajuda à sua família, peça ajuda aos seus amigos, peça ajuda aos pastores e participe disso, ok? Só que, como eu disse para vocês, lá no centro de apoio, no centro de recuperação de viciados, eles começam a trabalhar como? Eles seguram o indivíduo lá, com amor e carinho, eles dão um jeito de trabalhar a desintoxicação natural do indivíduo. Depois, paralelo a isso, melhor dizendo, eles começam a incutir a palavra de Deus na vida da pessoa. Queridos, todos os males na vida do ser humano é a falta de Deus. O ser humano bebe e se embriaga porque não tem Deus. O ser humano vive preso nas drogas porque não tem Deus. O ser humano mata o outro, mata e estupra crianças porque não tem Deus. Então, lá é incutido a palavra de Deus neles. Eles vão se encontrar com Deus, eles vão entender quem é Deus, eles vão começar a compreender a respeito de Deus. Ok? E isso vai ser muito importante para ajudá-los na parte espiritual. Então agora, fisicamente, eles estão sendo ajudados na desintoxicação. Espiritualmente, eles estão sendo ajudados no ensino da palavra. Mas ainda sobrou a alma, porque nós somos o espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. Agora sobrou a alma. Irmãos, na alma da pessoa é onde se encontram as doenças, chamadas doenças da alma, né? É onde pode estar a depressão, a frustração, a síndrome do pânico, tudo isso pode estar onde? Na alma, ok? Tudo isso pode estar diretamente na alma. E é aqui que nem todos os centros de recuperação trabalham essa parte. E por isso que acaba havendo como um buraco, um vacilo, aonde as pessoas acabam reincidindo e voltando às drogas.
que tem que ser trabalhado? Você familiar, agora dobre a atenção que isso aqui te importa muito. Você familiar, você amigo, você líder de célula, você pastor, você que está ajudando alguém que é viciado em drogas, ou você que vai começar a ajudar alguém que você estava procurando auxílio e agora você já entendeu como fazer. Você precisa ajudar o viciado de drogas a ser curado nas suas emoções. Como isso? Paralelo ao trabalho que deve ser realizado lá no centro de recuperação, paralelo a esse trabalho, você deve realizar o seu trabalho de descoberta junto com o viciado, o que o levou a se tornar um viciado em drogas. Isso é descobrir a causa. A consequência é que ele usa drogas, mas tem que ser descoberto a causa. Uma vez que ele é desintoxicado fisicamente, que ele é fortalecido pela ministração da palavra lá no centro de recuperação e que ele é acompanhado para ser tratado nas suas emoções, juntamente com amigos ou familiares ou líderes espirituais, a sua chance de ser liberto por completo e de não reincidir mais nas drogas é muito grande. Vamos então agora aprender a fazer um mapeamento pelo qual é o motivo que leva uma pessoa a viver drogas. Vamos fazer juntos esse mapeamento? E dentro dele eu vou explicar como uma pessoa tem que ser ministrada e ali nós vamos ter uma chance maior de libertar uma pessoa das drogas. Vamos junto nessa? Primeira causa, eu vou falar primeiro, mas não é os maiores motivos, tá? É apenas para qualificar, para ficar fácil de entender. Primeiro motivo, pessoas podem se tornar viciadas em drogas, podem procurar as drogas por uma questão de más amizades, por uma questão de curiosidade. Maus amigos, se aproximam da pessoa, naquela brincadeira do bairro, naquele joguinho de futebol na rua, naquelas brincadeiras, naquela formação de amizade nas escolas, e quando se dá por não, quando se menos espera, lá está um adolescente oferecendo droga para outro, e aquela má amizade está influenciando aquela pessoa a usar drogas. Isso aconteceu comigo. Eu, quando era adolescente, com meus 14, 15 anos, a minha mãe trabalhava muito, minha mãe já era separada do meu pai, a minha mãe trabalhava muito, meu irmão também trabalhava, e eu ficava para lá e para cá à toa. Então ia jogar bola com os amigos, passava o dia na rua, bagunçando, à noite, minha mãe trabalhava à noite, não tinha ninguém para cuidar de mim, e eu ficava então fazendo tudo que não devia. E lógico, aqueles amigos que eu entendia que eram bons amigos, trouxeram a maconha, eu usei maconha 2 vezes, mas não fiquei viciado, muito pelo contrário, achei até mesmo ridículo. Fiquei pensando, como é que a pessoa consegue se viciar com isso? Eu traguei mesmo, fiz todo aquele processo, mas graças a Deus não fiquei viciado. Foram amigos também que me apresentaram a cola. Aí na cola de sapateiro, que naquela época, né, aí há 25 anos atrás, a cola sapateira era muito usada no vício. Não existia crack, existia cola sapateiro. E quase que eu fui me tornar um viciado. Mas ali, um dos fatores eram esse, más amizades. Queridos, você, meu querido amigo que é pai, você que é mãe, você que ama os seus filhos, acompanhe as amizades de seus filhos de perto. Acompanhe as amizades de seus filhos de perto. Tem muitas más amizades apresentando drogas para os seus filhos ou correndo o risco de apresentar drogas para os seus filhos. Então, a chance sua é cuidar de perto, com quem seu filho sai, com quem que ele anda, qual é a história dos amigos do seu filho. Tem um pensamento que eu gosto muito, que é o seguinte: todo homem tem uma história. Procure conhecer a história da amiga da sua filha. Procure conhecer a história do amigo do seu filho. Mesmo que ele se diga cristão, evangélico, procure conhecer qual é a conduta e qual é a vida dele. Ok? Muito cuidado. Mas também tem a maturidade. Tem muita gente que diz assim, o meu filho usa drogas por causa de más companhias. E às vezes é o seu filho que é uma má companhia para outras pessoas. Então tem que se descobrir isso e prestar atenção. Às vezes não é somente
o seu filho foi vítima de más amizades. Às vezes, o seu filho ou a sua filha tem sido uma má companhia para alguém. Mas independente disso, o que fazer? O papel de quem ama é acompanhar de perto o tipo de amigos que os filhos têm tido. O tipo de amigos na escola, no bairro, na igreja, na sociedade, na vizinhança. Isso é muito importante. Acompanhe de perto. E você que reconhece que entrou nas drogas por causa de amigos que te levaram para lá, amigos entre aspas, né? Você que entrou nas drogas reconhecendo que te levaram para o mau caminho e que por curiosidade você acabou entrando nessa, aprenda uma coisa: você precisa agora se arrepender e pedir perdão a Deus. Peça perdão a Deus, peça perdão aos seus pais. Pai, mãe, me perdoa, eu me deixei levar por más companhias e eu estou arrependido, eu quero ajuda, eu não quero mais andar com essas companhias. E à medida que você estiver nesse processo de libertação, de desintoxicação, de fortalecimento espiritual pela palavra de Deus e de libertação nas suas emoções, afaste-se desses amigos. Não precisa ser ignorante, não precisa ser rebelde, não precisa ser grosseiro, ser rebelde com eles. Apenas comece a se esquivar. Diga que não quer mais sair, que não quer mais estar com eles, que você não quer mais viver isso e que você quer ser ajudado. E uma vez que você for ajudado e estiver firme e convicto nessa nova fase de libertação, aí você pode também tentar ajudá-los. Ok? Então, faça isso. Mas lembre-se, arrependa-se dos seus pecados. Você entrou nisso por cabeça fraca, por se deixar levar, por não ter convicção nos seus princípios. Você entrou nisso por não conhecer a Deus. Então você entrou porque quis. Você se deixou levar pelas suas amizades. Eu sempre tive muito problema com bebida. Quando eu me converti aos 22 anos de idade, eu saí do culto onde eu me converti dizendo: de hoje em diante eu não vou mais em balada, eu não vou mais em casa de prostituição e eu não bebo mais bebida alcoólica. Eu não faço, eu não quero, eu não vou. E Jesus me deu graça. Meus amigos se aproximavam de mim e ingenuamente me convidavam para ir na balada, eu falava que não ia. Me convidavam para ir na casa de prostituição, até comentavam que queriam pagar para mim, eu não ia. Eles levavam bebida geladinha lá em casa, bebida alcoólica, mas eu não tomava mais. Por quê? Porque eu não deixava os meus amigos mais me influenciarem, porque eu tinha aceitado ao Senhor Jesus. Então, entenda isso. Não deixe ninguém te dominar. Não deixe ninguém, nenhum amigo, ser senhor da sua vida. Inclusive, os seus melhores amigos são aqueles que te aproximam de Deus. Não existe nenhuma outra boa amizade que você possa ter na vida que não te aproxime de Deus. Amigo de bebedeira, amigo de curtição, amigo de zona, que é casa de meretriz, amigo de drogas, não é amigo. São pessoas que estão enganadas, te levando para o mal, à medida que elas também estão enganadas. Os seus melhores amigos são aqueles que te aproximam de Deus. Ok? Segundo motivo que leva uma pessoa a usar drogas é viver à margem da sociedade. Pessoas que vivem em uma situação de pobreza. Embora esse não seja uma grande justificativa, mas contudo ela tem que ser considerada sim. Imagine pessoas que vivem em favelas, pessoas que vivem em lugares muito pobres, que crescem sem ter conforto, que crescem no meio de famílias desestruturadas, que crescem sem conhecer o pai, que crescem no meio de brigas, de bebedeiras, de vícios. Uma pessoa dessa, uma criança, um pré-adolescente, 9, 10 anos, um adolescente, 14, 15 anos, ele vai crescer desacreditado da vida. Ele vai crescer sem expectativa de vida. Automaticamente, é o que nós chamamos de viver à margem da sociedade. Eles vivem aquém de uma vida tranquila, segura, confortável, aonde não lhes falta nada. Eles vivem o contrário de tudo isso. Então eles vivem sem perspectiva de melhoras. Automaticamente, eles encontram nas drogas uma forma de se encontrarem,
uma forma errada de adquirirem uma certa identidade. Eles têm como identidade o embaço de pobreza, miséria, de não comer bem, não vestir bem, de não ter às vezes nem acesso aos estudos. Automaticamente eles vivem uma vida de embaço, a visão espiritual deles é muito embaçada. E o que acontece? Eles, sem identidade, querem entrar nas drogas achando que essa seria a saída. E lógico que não é, mas eles acham que é. O que fazer? Uma pessoa nessa situação, ela precisa encontrar Jesus, aceitar Jesus de todo o coração e junto com agora o acompanhamento da ministração da palavra de Deus, ela precisa receber uma reforma na sua mente. Ela precisa rever os seus conceitos, rever a forma de pensar. Ela começou pobre, ela é pobre. No entanto, ela tem toda a condição de ter uma nova vida a partir de agora. Eu costumo dizer e vou dizer sempre, a pessoa pode ser o mais pobre que for, o mais miserável e viver na pior favela que existe. Se ela aceitar Jesus e começar a andar com o Senhor Jesus, ela será liberta e vai ter uma nova vida para viver. Eu tenho testemunhado isso há muitos anos da minha vida. Uma pessoa pobre e miserável que vive à margem da sociedade e que aceita Jesus, ela só vai continuar vivendo à margem da sociedade se ela não quiser a ajuda de Cristo. Porque Cristo morreu levando na cruz nossas dores, nossas enfermidades, nossas maldições e também levou na cruz as nossas misérias em todas as áreas e também as misérias financeiras. Ok? Então, como ajudar uma pessoa que vive na margem da sociedade e que entrou nas drogas por causa disso? Montando, ensinando a palavra de Deus e reformando na mente dela, através da palavra, uma nova mentalidade. Salmos 19, verso 7, diz que a palavra de Deus restaura a alma. Para te ajudar nisso, eu tenho uma pregação no meu canal, aqui do YouTube, que chama-se A Renovação da Mente. Essa mensagem vai te ajudar demais, tanto essa quanto Libertando a Mente. Essas duas mensagens são muito importantes para ajudar a reformar a mente, a renovar a mente das pessoas que entraram nas drogas por causa de viverem à margem da sociedade. Ok? Então, se você conhece alguém que está nas drogas por causa disso, ministre uma renovação na mente dela, ouvindo essa mensagem para te ajudar. A renovação da mente e libertando a mente. São duas ministrações que vai ajudar muito. Ok? Terceiro motivo, que é a terceira causa que pode levar uma pessoa a procurar as drogas, é o fato da pessoa ter sido rejeitada pelos pais. Ou rejeitada pelo pai, ou rejeitada pela mãe. Desde o ventre, quando o feto ainda está em formação, o neném, a criancinha ali, o feto, ele é formado por sentidos. Ele é formado por sentidos. E ao contrário do que se imagina, a ciência já comprovou que lá em formação, o feto, a criancinha sendo formada, ela consegue sentir as emoções das pessoas por fora. Ela consegue sentir que um pai está lhe desejando. Ela consegue sentir que a sua mãe está lhe desejando. De igual forma, mas por um lado negativo, uma criança ainda em formação, ele sente que o pai está rejeitando, ele sente que a mãe está lhe rejeitando. E o que acontece? Essa criança cresce, armazenado no seu subconsciente, lá na alma dela, lá nas emoções dela, de que ela não é querida, de que ela não é amada. Isso vai fazendo com que a criança cresça rejeitada. A criança vai crescendo com sentimento de frustração, decepção, de rejeição. Querido, você já imaginou o que é ser rejeitado? Você já foi rejeitado por alguém? Por alguém que você amava ou que você queria amar? É horrível ser rejeitado.
seja por um ex-marido, por uma ex-esposa, seja por um pai, por uma mãe, por um filho. É horrível ser rejeitado. Imagina por uma criança. A informação dentro dela é que ela é rejeitada. A informação na emoção dela é que ela não é querida. Ela não sabe por quê, mas porque ela não tem intelecto, raciocínio óbvio para entender isso. Mas o que acontece? Ela é rejeitada. Ela apenas sente que existe algo ruim dentro dela, nas emoções dela, mas ela não sabe por quê. Depois, com o passar do tempo, se descobre então que é rejeição. Vou te dar um exemplo bem prático. Dias atrás, eu conversava no Facebook com um rapaz, e o rapaz estava pensando em se suicidar, desistindo da vida, estava perdendo a família, perdendo tudo. Rapaz novo, pouco mais de 20 anos. Eu entrei em contato com ele, conversamos pelo WhatsApp, via conexão da internet, e eu fui tratar justamente dentro desse ensino que eu estou te dando. Que ele usa drogas não é a causa, é a consequência. Eu queria tratar a causa. Um pouquinho que eu conversei com ele, eu já identifiquei que o problema dele estava na falta da paternidade. Quando eu perguntei para ele, e seu pai? Ele disse, pastor, o meu pai, e ele falou isso em lágrimas, meus irmãos, chorando. Ele falou, pastor, o meu pai, ele teve uma relação com a minha mãe, eles estavam numa balada, se conheceram, não houve amor, não houve nada, apenas uma relação íntima, sexual, e minha mãe ficou grávida e eu nasci. Meu pai ajuda de vez em quando financeiramente, mas meu pai não quer nenhum compromisso comigo. Quando eu ligo para conversar com meu pai, para tentar encontrar com ele ou qualquer coisa assim, eu sinto a rejeição do meu pai. Ora, meu irmão, está na cara. Esse menino entrou para o mundo das drogas por causa da rejeição do pai. É simples de entender. O ser humano, ele foi criado por Deus para ser eterno, não para morrer. Por isso que temos tanta dificuldade com a morte, porque o pecado de Adão trouxe a morte para o ser humano, e nós temos dificuldade com a morte, de aceitar a morte de alguém que nós amamos. Por quê? Porque nós não fomos feitos para morrer. E temos dificuldade com a desestruturação familiar, porque nós fomos criados por Deus para viver em família, pai, mãe e irmãos. Então, quando isso é quebrado, quando isso é roubado, isso gera rejeição, isso gera frustração. Paralela a isso vem a questão do filho ser rejeitado por causa de um homem que não quis assumir, ou por causa de uma mãe que gerou e agora se sente obrigada a criar. Porque tem muito isso, né? A mãe vai para a balada, curtiu, deitou, rolou, engravidou, não tem coragem de abortar. E agora o que ela faz? Ela cria, desprezando, rejeitando, humilhando, batendo, dando a falta do amor, expressando a falta de carinho. Automaticamente, não vai faltar possibilidade, ou melhor, não vai faltar opções para esse filho que agora está sentindo nas suas emoções rejeição e que ainda não tem idade para trabalhar com traumas. O que vai acontecer? Ele vai ter uma grande chance de procurar drogas. E queridos, esse é um dos maiores motivos que levam a pessoa a buscar por drogas e a se viciar em drogas. Esse é um dos principais motivos, eu vou repetir. A rejeição, nascer em um lar desestruturado, a rejeição, ou o fato de ter sido rejeitado pelo pai, ou pela mãe, ou por ambos, é o grande motivador das pessoas, do adolescente, acabar procurando pelas drogas. Como tratar isso? É o grande foco, né? A parte mais importante. Como tratar isso? Primeiro, você que está ouvindo essa mensagem e que identificou que você foi rejeitado e que você é rejeitado, ou pelo pai, ou pela mãe, ou por ambos, o que você tem que fazer é liberar perdão a eles. Você não tem outra alternativa. Eu sinto em te dizer, mas enquanto você não perdoar seus pais, você vai ficar entrando e saindo de centros de recuperação, entrando e saindo de momentos de desintoxicação, ouvindo a palavra de Deus, mas você vai estar sempre reincidindo nas drogas. Por quê? Porque você está querendo tratar a consequência e não a causa. Você está querendo tratar a tosse e não a pneumonia. Você está querendo tratar o açúcar, o doce e não a diabetes. Então esse é o problema, entendeu? Então o que você precisa fazer? Libere perdão.
libere perdão. No começo pode não ser fácil. Você tem rejeições, você tem vários motivos, supostos motivos para desprezar os pais, para ter raiva, a ira dos pais. Mas a sua vida depende disso. Então, na sua oração, diga: Senhor, eu não consigo perdoar meu pai. Eu não consigo perdoar minha mãe. Eles me rejeitaram, eles não me deram amor, proteção, nem carinho. Eu te peço, me ajuda. Aí o que você tem que fazer? Na sua oração, falar: Senhor, me ajuda. Enche o meu coração de amor ao meu pai. Enche o meu coração de amor à minha mãe. E ali você perdoe eles. Lance o seu perdão no mundo espiritual. Faça isso até que você sinta que está sendo algo profundo e verdadeiro do seu coração. Ok? Eu vou repetir que isso é importante. Faça isso. Libere perdão aos seus pais, mesmo que eles não reconheçam, mesmo que eles não peçam, mesmo que eles já tenham até de repente morrido. Libere perdão no mundo espiritual. Declare na sua oração, verbalize: eu perdoo o meu pai por ter me rejeitado, por ter me maltratado, por não ter me protegido, por não ter me amado, por não ter cuidado de mim. Eu perdoo a minha mãe, eu libero perdão a eles de todo o meu coração. Normalmente, esse perdão vai ser acompanhado de um grande quebrantamento. Esse verdadeiro perdão, liberação de perdão, vai ser acompanhado por um momento de muitas lágrimas. Porque você vai sentir sair de dentro de você o peso que você carregava da humilhação e da rejeição. Porque ser rejeitado nesse contexto é uma humilhação muito grande. Mas libere o perdão. Você precisa disso. Ok? E você, pai e mãe, que muitas das vezes fica aí: mas meus filhos são usuários de droga, meus filhos não prestam. Muitas das vezes você tem participação completa nisso. Muitas das vezes você tem uma grande parcela de culpa, não uma pequena, uma grande. Porque às vezes você rejeitou e ainda não se arrependeu, ou você continua rejeitando seus filhos. Saiba de uma coisa: se o seu filho se perder, se o seu filho morrer nas drogas, por causa da tua rejeição, porque você foi um pai que abandonou os filhos, porque você foi uma mãe que gerou marca no filho porque o rejeitou, saiba, você vai carregar esse peso do pecado e isso pode até te levar ao inferno. Isso pode até destruir a sua vida. Então, da mesma forma que um filho que entrou nas drogas por ser rejeitado precisa liberar perdão aos pais, os pais que rejeitaram os filhos precisam também se arrependerem e pedirem perdão aos filhos. Lógico, se você tiver condição de fazer isso, se ele está próximo, que seja por um telefonema, porque de repente ele está longe da sua cidade, do seu local, mas se ele está próximo e você tem condições de olhar nos olhos dele e pedir perdão, peça perdão. Peça perdão, porque a libertação dele das drogas está ligada a isso. Isso é importante, eu preciso repetir. A libertação de um filho das drogas, a libertação de uma filha viciada em drogas, em muitos casos está ligado ao pai ou à mãe, ou ambos, ter que olhar nos olhos do filho e dizer: filho, filha, me perdoa por ter te rejeitado. Eu não sabia o que estava fazendo, meu coração estava enganoso, eu não tinha condições, eu estou arrependido e eu quero rever tudo de mal que eu fiz com você e eu quero consertar tudo. Isso vai fazer um bem enorme para o seu filho. Isso vai fazer um bem enorme para a pessoa que entrou nas drogas oriundo da rejeição que sofreu. Entendeu? E isso é muito importante. A liberação do perdão e o pedir perdão para quem entende isso. Tá certo? Então, paralelo à desintoxicação que a pessoa tem que sofrer no corpo, paralelo à ministração da palavra de Deus que a pessoa vai receber, paralelo a tudo isso, vem o tratar as emoções. A pessoa rejeitada agora libera perdão ou recebe o pedido de perdão e aceita para haver uma transformação. Ok? E junto, essas três coisas vão andando juntos: desintoxicação, ministração da palavra e o tratamento nas emoções. Tá certo? Outro motivo que leva uma pessoa a buscar por drogas é a possessão demoníaca, envolvimento com espiritismo. Muitos pais, na ignorância,
por não conhecerem a Jesus, eles acabam se misturando com falsos ensinos. Eles acabam procurando os terreiros de macumba, umbanda, quimbanda, candomblé, benzedores e muitos outros tipos de espiritismo conhecidos por aí. E ali eles acabam até consagrando seus filhos ao terreiro, consagrando seus filhos ao espiritismo. E o que acontece? A partir do momento que um pai entrega um filho a um espírito, a um guia, automaticamente aquele guia passa a ser espiritualmente responsável pelaquela pessoa, pelaquele filho. Automaticamente passa-se alguns anos e aquele garotinho, aquela garotinha agora começa a ter as influências espirituais, começa a sofrer as normalizações das influências espirituais. A criança, o pré-adolescente, começa a ser inclinado a usar drogas. Isso acontece muito, viu? Esse, na verdade, é um dos segundos motivos que eu mais tenho observado que leva uma pessoa a se entregar às drogas. É a questão demoníaca, possessão maligna. Pessoas que foram batizadas pela pombagira, pelo preto velho, pelo chucaveira, pelo chupilintra, pessoas que foram apresentadas no espiritismo de Kardec. Queridos, eu fui kardecista e eu vou dizer uma coisa para vocês com muita sinceridade. O espiritismo de Kardec é a parte do engano do espiritismo. É a parte aonde eles se apresentam como anjo de luz, mas quando uma coisa lá foge do controle deles, sabe o que eles fazem? Eles mandam a pessoa procurar macumba. É muito comum lá no espiritismo, chamado Evangelho segundo o Espiritismo de Kardec, é muito comum, também chamado Mesa Branca, que uma pessoa está lá frequentando, participando, aí chega um momento, alguma coisa está amarrado na vida dele. Aí o que ele faz? Ele vai lá e algum guia vem, manifesta-se, algum suposto anjo de luz vem, e o que esse guia faz? Recomenda, diz para ele assim, olha, fizeram uma macumba para você e a gente aqui não tem como mexer com isso. Vai lá na macumba para desfazer. E eles encaminham a pessoa para macumba. Queridos, é assim sim, porque eu já fui kardecista e eu sei que é assim. E o que acontece? Pessoas que estão de uma forma ou de outra envolvidas com o espiritismo. Batizar ou entregar os filhos no kardecismo também vai propiciar de que os filhos procurem pelas drogas. Também vai propiciar. O que fazer então? Olha, uma pessoa num quadro desse tem que ser liberto. Essa pessoa não está além da questão de se liberar perdão, está além da questão das amizades, isso está além dessas questões de viver à margem da sociedade, isso daí é uma questão espiritual. Essa pessoa precisa encontrar um pastor que trabalhe libertação. Existe uma diferença entre expulsar demônios e ter o ministério de libertação. Ouça minha pregação no YouTube, no meu canal, a pregação Como Expulsar Demônios. Lá eu explico com detalhes a diferença de expulsar demônios e de ter um ministério de libertação. Uma pessoa que se envolveu com o vício das drogas por causa de que foi apresentado no centro ou no espiritismo de Kardec quando era criança, essa pessoa precisa passar por um processo de libertação espiritual. Ela precisa encontrar um líder de célula, ou um pastor, ou uma pessoa que tenha o ministério de libertação. Essa pessoa vai ajudá-la, vai pôr as mãos sobre elas e vai ordenar que os demônios que escravizam nas drogas saia em nome de Jesus. E essa pessoa, automaticamente, em grande maioria, acaba manifestando. Inclusive, esse é o motivo pelo qual existem pessoas que usam drogas e manifestam demônios, e tem outras que usam drogas e não manifestam demônios. As pessoas que usam drogas e não manifestam demônios é porque elas estão influenciadas pelos espíritos apenas na questão emocional. Ou é a margem da sociedade, ou o problema foi as amizades, ou o problema foi a rejeição. Então essas pessoas, o que acontece com elas? O problema delas é mais na emoção, em primeira instância, do que exatamente uma possessão espiritual. Tem ação demoníaca? Tem, mas não que ele está dentro da pessoa.
Ele está utilizando como de controle remoto e oprimindo a pessoa por fora. Tratou as emoções, a pessoa vai ser curada, ok? Mas quando a pessoa foi entregue em Kardec, ou a pessoa foi entregue aos espíritos, na Umbanda, Quimbanda, Candomblé, ou Benzedor, aí normalmente ele manifesta demônio durante a oração. E aí eles precisam automaticamente serem libertos, ok? Serem libertos. Como eu disse, essas pessoas, elas são doentes emocionais. Independente do quadro, dos 4 que eu te falei agora, independente da causa que o levou a ter problemas com drogas, eles precisam ser entendidos como pessoas que estão doentes e precisam ser curadas. E você tem muita participação nisso. Você deve se preocupar com elas, amá-las e ajudá-las a serem libertas. Dentro disso, entra aquela velha pergunta: pastor, aí como que eu faço? Meu filho, minha filha já está naquela fase de pegar as coisas dentro de casa e trocar em drogas. Meu filho já rouba para trocar em drogas. O que você deve fazer é o seguinte: primeiro, faça de tudo possível para que ele não te prejudique. Uma coisa é você amá-lo, uma coisa é você se dispor a ajudá-lo, e outra coisa é você fazer papel de bobo e ser prejudicado. Faça de tudo para que ele não te prejudique. Tome todas as atitudes necessárias para que ele não pegue nada da sua casa, para que ele não pegue nada e venda ou troque por drogas. Segundo, ore bastante para que ele não faça mal para ninguém, para que ninguém faça mal a ele. E ore principalmente para que ele aceite ajuda, para que ele vá ao centro de recuperação. Todo esforço que você puder fazer para levar um familiar, um amigo, um parente, um filho, um pai, uma mãe, para um centro de recuperação, todo esforço que você puder fazer vai ser válido, vai ajudar bastante. Desde que você faça esse mapeamento emocional para poder descobrir e tratar com ele a causa, o porquê que ele resolveu entrar nas drogas, ok? Mas não deixe ele te prejudicar, faça o possível para que ele não te prejudique, tá certo? E se ele estiver ameaçado por traficantes, e se você não der o dinheiro, ele vai morrer. 1 ou 2 vezes você pode até dar dinheiro. Agora, não torne isso um hábito. Por quê? Porque isso vai apenas motivá-lo a continuar assim, ok? Vai ter um momento na sua vida, pode chegar um momento na sua vida, que o que a oração não fizer pelo seu filho ou seu amigo viciado, nada mais vai fazer. Chega um momento que você já foi lá, deu R$500 para o traficante não matar seu filho, já deu R$1.000 pela dívida que ele fez, mas agora está sendo pedido mais e mais e mais. Então, o ideal é você agora regar tudo na oração e pedir e crer na sua oração que Deus vai poder te ajudar e te suprir. Tá ok? Eu não dei ênfase a respeito das pessoas que sofreram algum tipo de agressão sexual ou uma agressão forte, emocional, moral, mas não posso terminar sem ressaltar isso. Tem pessoas também que entraram nas drogas porque sofreram alguma agressão sexual, foram abusados quando criança ou pré-adolescente, ou sofreram alguma agressão muito forte, moral, foram humilhadas diante de outras pessoas, ou alguma agressão emocional que não seja ligada a nenhuma dos outros 4 fatores que eu te falei. Isso faz com que uma pessoa cresça desacreditada em si, com que uma pessoa cresça temerosa, cresça desacreditada e acabe também procurando o vício, também procurando as drogas. Essa pessoa precisa se apegar com Jesus, ficar firme com Jesus, liberar perdão para as pessoas que lhe causaram algum tipo de agressão emocional, sexual ou moral. Liberar o perdão, por mais difícil que seja, liberar o perdão e cortar na raiz esse motivo para que a pessoa possa então ser livre e ter mais chance de vencer as drogas. Em suma, a consequência dessas coisas leva a pessoa
as drogas, mas o motivo maior é a causas que eu te falei. Ou porque a pessoa vive à margem da sociedade, ou porque se envolveu com amigos errados e acabou tendo curiosidade, ou porque foi agredido emocionalmente, sexualmente ou moralmente, ou porque foi rejeitado pelos pais. Então, essas são as causas. Tratando essas que são as principais causas, pode haver algumas outras, mas essas são as principais. Tratando essas principais causas, aí você vai tratar direto na raiz. E a chance de ser liberto, paralelo à desintoxicação, paralelo à aplicação da palavra na própria vida da pessoa, aí as pessoas terão uma grande chance. Não esqueça, é um complemento. Não vai conseguir largar as drogas apenas trabalhando o lado emocional, não vai conseguir largar as drogas apenas trabalhando o lado espiritual. É um complemento. Busca-se a desintoxicação, que é a parte física, busca-se a parte espiritual, fortalecimento, o crescimento espiritual, e busca-se a cura da alma, das emoções. Aí a pessoa vai ter uma enorme chance de largar as drogas. E você, que o problema foi por causa de crack ou cola de sapateiro, aí você vai ter que ter muita paciência com as pessoas que que usou esse tipo de droga, porque eles ficaram automaticamente lentos e eles vão precisar de um milagre, um toque especial de Deus na mente deles, para que a mente seja reconstruída, porque foi uma coisa que tocou nos neurônios. É como se fosse uma consequência. Isso acaba ficando como uma consequência do pecado que a pessoa usou. Nada que Deus não possa reverter, mas a pessoa que usou drogas, o crack ou a cola de sapateiro, os neurônios foram murchando e a pessoa vai precisar de um milagre para restaurar a saúde mental da pessoa de uma forma mais plausível e mais bem aceitável. Tá ok? Meus queridos, esse foi o ensino de hoje, como ajudar um viciado em drogas, e espero que você tenha aprendido. Falta agora colocar na prática e ajudar essas pessoas a serem livres e libertas o mais rápido possível. Haja rapidamente, ajude-os rapidamente. E você que é viciado em alguma das coisas que foi ensinada aqui ou em outra qualquer que não estava relatado dentro desse tipo de drogas, procure ajuda. Peça ajuda aos seus pais, peça ajuda às pessoas que te amam, peça ajuda ao líder espiritual e se reencontre. Tá ok? Que Deus abençoe a todos vocês e em breve nós nos falamos outra vez.